Ciro, muito obrigado pela tua amável presença aqui. Um prazer. É que eu já disse para o meu telespectador que o interesse pelo vinho no Brasil, eu pelo menos acho, você que vai me dirimir dúvidas, não é? Está crescendo. Nessa pandemia aí, nunca se tomou tanto vinho, mas sem ninguém entender praticamente nada. Razão pela qual eu convidei o Ciro Lilla. Eu preciso falar um pouco de você, para quem não o conhece, são poucos, não é? O Ciro Lilla, ele é provavelmente o maior conhecedor de vinhos do Brasil. Que eu saiba, é o maior conhecedor de vinhos do Brasil. Foi fundador e primeiro presidente da Associação de Sommeliers em São Paulo. Foi eleito pela revista europeia Manager como a pessoa mais influente do mundo do vinho no Brasil. Membro de confrarias importantes na França e Portugal, autor deste livro aqui, que eu queria que a câmera mostrasse, que se chama Introdução ao Mundo do Vinho, que eu já li e me ilustrei bastante. Proprietário das importadoras Mistral e Vinci, famosas, engenheiro mecânico formado pela Poli, sócio e presidente da companhia Lilla de Máquinas. O que tem vinho a ver com engenharia? Você é engenheiro mecânico, não é? Eu sou engenheiro mecânico, formado em 71 na Poli. E depois, ao longo do tempo, me envolvi com o mundo do vinho até me tornar importador. É uma longa trajetória. Você chegou, exerceu a engenharia? Exerci muito engenharia. Eu até inventei uma máquina quando eu tinha 20 anos de torrar café. E exerci bastante, e ainda sou presidente da Companhia Lilla de Máquinas, uma empresa familiar que tem 104 anos. 104 anos. É raríssimo uma indústria no Brasil chegar aos 100 anos. A Lilla já está com 104. Beleza. Está presente em 55 países. 55 países? Inclusive do primeiro mundo, Japão, Inglaterra, Estados Unidos. Isso tem um pouco a ver com a minha história no mundo do vinho. Porque quando nós começamos a exportar as máquinas para os Estados Unidos, eu me envolvi mais com o mundo do vinho. No mundo do vinho. Agora, eu quero começar direto para poder motivar o telespectador, porque nós já falamos sobre este vinho. Vamos falar dele? Vamos. Um pouquinho. Napoleão Bonaparte. Como é que se chama esse vinho? Esse vinho chama-se Fixin, que é a região da... francês. É francês, da região da Borgonha, da denominação Fixin. Ele é um Premier Cru, que é um vinho superior, e o vinhedo chama-se Clos Napoleon. Isso vem do seguinte: um comandante dos grenadiers da Guarda Imperial de Napoleão, que foi com Napoleão para o exílio, era muito ligado a Napoleão, esteve em Waterloo. Depois do exílio do Napoleão para Santa Helena, ele se instalou na Borgonha, e lá ele comprou uns vinhedos e ele fez um museu Napoleão e fez uma estátua que está aqui, uma escultura, de Réveil de Napoleão, o despertar de Napoleão, Napoleão saindo do túmulo. E depois o Gelan, que é o atual proprietário, comprou essa propriedade e deu o nome de Clos Napoleão ao vinhedo. Então esse é um vinho monopólio, que só esse produtor produz esse vinho. Então é um Premier Cru da Borgonha tinto, Fixin, Clos Napoleão. E você tem aqui no Brasil... Não podia deixar um vinho com o nome Napoleão e outro importador. Você é apaixonado por Napoleão? Eu sou. Não só pela preferência do vinho do Napoleão, que era este, mas por tudo que ele fez. Por tudo. Na verdade, o vinho preferido do Napoleão não era esse, era o Chambertin. Ah, não era esse? Não, que é um outro Borgonha. É um Grand Cru da Borgonha, é um vinho superior a esse, e que nós tomamos já juntos uma vez. É verdade. E que o Napoleão levava em todas as campanhas e batalhas. Vamos provar? Claro. É possível provar? É necessário provar. Enquanto você abre, Ciro, me conta uma coisa. Como é que nasceu o seu interesse pelo vinho? Você estava lá como engenheiro, mecânico... Então, na verdade, eu tinha um certo interesse pelo vinho, leve interesse, e bebia vinho informalmente, até que um dia, recém-casado, eu fui com a minha mulher, eu sempre gostei muito de ler. Então eu fui com a minha mulher na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sim. Comprei o La Rousse des Vins, que eu tenho até hoje.
Comecei a ler o livro às 2 da tarde, às 7 da noite eu era fanático por vinhos. La Rússia é um tijolo desse tamanho. Não, mas o Devan é desse tamanho, grande. Eu me encontrei totalmente no mundo do vinho, que tem história, tem viagem, tem, claro, o vinho, a legislação. Me encontrei no mundo do vinho e me apaixonei com um livro. Interessante, começar por um livro. Aí nasceu a sua paixão. Aí nasci pela minha paixão, aí eu comecei... Aí também outro ponto fundamental foi quando eu provei um vinho melhor do que os que eu tomava. Um vinho mais famoso, eu não lembro bem qual era. E aí eu percebi que você não precisava de paladar especial, nada disso. Qualquer pessoa podia... Era fácil, o vinho melhor, todo mundo achava melhor. O que se comprovou ao longo da minha vida. Então aí eu comecei a ler e mergulhei no mundo do vinho. E como é que era o mundo do vinho no Brasil no início dos anos 80? O que você está falando é início dos anos 80, não é? Início dos anos 80. Não tinha nada no mundo do vinho no Brasil. Não tinha livros, não tinha revistas, a oferta de vinhos era muito pequena. Olha o privilégio. Então, era muito pobre o mundo do vinho no Brasil no início dos anos 80. Era uma coisa amadora. Saúde. Saúde. Era uma coisa amadora e era uma coisa muito elitista também, porque quem entendia de vinho não queria que os outros entendessem. Então não tinha curso de vinho. Maravilhoso. É inevitável a gente, não é, falar o que achou. É maravilhoso. Agora, o seu pai também não gostava de vinho? Não, meu pai era bebedor de uísque. Meu pai era uma das raríssimas pessoas que eu conheci que tinha uma certa alergia a vinho tinto. Não sei se era o sulfito, não sei o que era, alguma coisa do vinho dava dor de cabeça para ele. Então eu não comecei por história familiar, eu comecei mesmo pela leitura. Agora, você se tornou conhecido, né, como você falou, Ciro, no mundo do vinho, muito antes de você se tornar um importador de vinho. O que aconteceu é o seguinte, no início... Fala dessa época aí. No início dos anos 80, a fábrica exportava máquinas para os Estados Unidos. Então eu ia com frequência, tanto para vender as máquinas como para tratar de aspectos técnicos. E lá eu tive contato com o mundo do vinho mais sério. Então lá tinha revistas de vinho, tinha wine bars, onde você tomava vinho em copos, podia comparar diversos vinhos. Então tinha associações, tinha feiras, tinha tudo. Então eu me envolvi mais com o mundo do vinho. Então, quando eu voltei, aqui no Brasil, eu acabei participando de grupos de degustação, depois eu me tornei, entrei na Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, organizei degustações, aí eu fui responsável pela seção de vinhos da revista Gula num determinado período. Sim. Até que chegou no ponto de fundar a Associação Brasileira de Sommeliers, a convite do Dânio Braga. ABS. A ABS em 89. Então eu já era muito ativo no mundo do vinho antes de me tornar importador. E qual foi o papel da ABS no desenvolvimento do mundo do vinho no Brasil? A ABS teve e tem um papel muito importante na difusão da cultura do vinho, treinamento, formação de sommelier. Para você ter uma ideia, eu vou te contar um caso, Amaury. Eu já contei, talvez você saiba, mas além Não, mas eles querem ouvir agora. E ele é um caso engraçado e verdadeiro. Em 89, um pouco antes de fundar a ABS, eu fui num restaurante chamado Tasting, com a minha mulher e um casal de amigos. Nós chegamos no restaurante e a carta era muito boa, tal vinho, tal uva, tal vinho, tal, tudo certinho. Mas tinha um errinho, um vinho que não era aquela uva. Então foi um errinho só, eu vou avisar para corrigir. Então eu chamei o Métrio veio todo pomposo, né? Eu falei, o senhor tem sommelier aqui? Eu não tenho, mas se eu quiser eu peço para o chefe preparar. Meu amigo queria pedir um bem passado. Imagina, um restaurante especializado em vinho, não sabia o que era sommelier. A palavra era desconhecida. A palavra era desconhecida. Então, ele pensou que eu estava pedindo algum prato, né? E hoje em dia isso tudo mudou. Hoje o vinho é muito bem tratado nos restaurantes e a ABS teve um papel e tem de treinamento. Além de formar sommeliers, forma amadores, inúmeros cursos, degustações. Então, a ideia da ABS era popularizar a cultura do vinho. Porque, como eu disse, antes da ABS,
quem entendia de vinho guardava para si. Parece que não queria que os outros entendessem. Não tinha degustação aberta ao público, nada disso. Então a BS teve um papel muito importante. Diz que você fazia degustação, chama-se degustação às cegas, não é? E você acertava qual era o vinho e qual a safra nessas degustações às cegas, então ficava todo mundo impressionado. Isso aconteceu algumas vezes, mas era um outro mundo. Naquela época tinha uma variedade muito menor de vinho disponível no mercado. E os vinhos das diversas regiões do mundo eram muito diferentes entre si. Aí aconteceu um fenômeno de um jornalista americano de vinhos, Robert Parker, que ficou muito famoso, que começou a dar nota para os vinhos. Ele provava e dava nota. E aquilo ficou um guia para o consumidor fácil de se achar. O problema é que ele dava uma nota maior para o vinho que ele gostava mais, que era um estilo de vinho... Desculpe. À vontade. Um estilo de vinho mais concentrado, muito escuro, com muito carvalho, muito álcool. E então os vinhos do mundo inteiro começaram a ir nessa direção. Então os vinhos deixaram de ser tão diferentes. Então hoje em dia seria muito mais difícil você achar qual um vinho. Mas eu vou dar um exemplo. Naquela época, uma vez que eu acertei, porque eu tinha provado um vinho, era muito marcante, dali a 20 dias, na degustação, eu senti o mesmo aroma, meu sabor, então eu acertei que era aquele vinho. Outras vezes você vai por dedução, você sente o nível, qual é a uva, que tipo de vinho que é. É um truque, é um truque do palato. É um joguinho, mas que hoje em dia é muito mais difícil, porque os vinhos são muito mais iguais e tem uma variedade de vinhos inacreditável que não tinha no Brasil naquela época. Agora, Ciro, eu fico impressionado porque a reputação da Mistral, a Mistral é a mais importante importadora de vinhos do Brasil, se não da América Latina, por todo o seu trabalho esparramado pelo mundo, não é? Foi preciso, desculpe a pergunta, muito dinheiro para você fazer a Mistral? Ou foi mais ou começou com a inspiração, mas aí teve que ter um aporte grande? Bom, na verdade, quando terminou meu mandato de presidente da ABS, alguns meses depois, a Mistral foi fundada em 1973 por um francês, Gerard Vaillant, recentemente falecido, e que vendeu a empresa para o Geraldo Alonso da Norton Publicidade. Acontece que 4 anos depois do Geraldo Alonso comprar, ele morreu de repente, um infarto, e os filhos não tinham interesse em continuar. Então eles resolveram vender ou fechar a empresa. Aí um amigo meu, o Antônio Lapa Silveiro, que trabalhava com a Norton, me falou, vamos comprar a Mistral? Eu falei, você está louco, eu já trabalho que nem um louco, mas eu vou comprar. Ele falou assim, a gente faz uma coisa com muito pouco trabalho e muito prazer. Falei, então vamos. Aí um ano depois ele quis sair porque é muito trabalho. Então, na verdade, nós compramos o nome. Então, a Mistral não me custou dinheiro, quase nada para comprar. E a Mistral foi feita com muito trabalho, muita dedicação, muita paixão e não com investimento pesado em dinheiro. Hoje em dia se fala muito em EBITDA da importadora, isso, aquilo, isso é outro mundo. A Mistral foi feita com muito trabalho, muita paixão e muita dedicação. É claro que envolve, hoje em dia, um capital grande, mas ela foi feita com paixão e trabalho. E qual é o teu objetivo no recôndito do seu coração lá com a Mistral? Sabe que eu acho que um dos segredos da Mistral é que acho que eu fui o único apaixonado por vinho que se tornou importador. Hoje talvez tenha mais, mas naquela época, né? Então eu levei para a Mistral tudo aquilo que eu achava que o amador de vinho gostaria de ter numa importadora. Então o objetivo da Mistral era e continua sendo ser a melhor importadora do Brasil. Tão grande quanto possível, desde que continue sendo a melhor. Meu objetivo é esse, me sentar com o Ciro Lira, presidente da Mistral, o homem que mais conhece vinhos do Brasil, e em pílulas, e oferecendo a vocês curiosidades e tentando passar informações valiosas para você também acabar entendendo mais sobre vinho. Ele estará comigo periodicamente e eu agradeço muito a isso. Prazer. O que nos enriquecerá
indiscutivelmente. Obrigado, Ciro. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima.